Várias mulheres na Bíblia tiveram histórias realmente muito trágicas, e Merabi foi uma delas. Merabi foi a filha primogênita do rei Saul, e a princípio alguém pode até pensar que isso poderia lhe garantir uma vida segura e tranquila, afinal, ela era a princesa de Israel. Mas não foi exatamente isto que aconteceu. Inclusive, na antiguidade, muitas princesas tiveram vidas complicadas porque frequentemente eram envolvidas em casamentos políticos que visavam atender os interesses do reino. O caso de Merabi, porém, foi ainda mais difícil que isso, porque ela era filha de um homem que com o tempo ficou completamente perturbado. Na verdade, mesmo depois de morto, as escolhas e atitudes de seu pai lhe causaram aquela que foi provavelmente a pior dor de sua vida. E neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Merabi. O significado exato do nome Merabi é desconhecido. Alguns intérpretes sugerem que a expressão "de um chefe" talvez seja um sentido possível. A Bíblia também não traz muitos detalhes pessoais sobre quem foi Merabi, mas é bem provável que o nome de sua mãe fosse Ainoã, que era a esposa de Saul citada na Bíblia, embora é sabido que o rei Saul possuía concubinas. O texto bíblico ainda registra que Merabi tinha uma irmã mais nova chamada Mical. E a filha primogênita de Saul aparece primeiramente na Bíblia na ocasião em que ela quase se casou com o jovem Davi. É isso mesmo, Merabi quase foi esposa de Davi. O texto bíblico relata que após Davi ter derrotado o gigante Golias, sua fama cresceu muito em Israel. A princípio, Saul colocou Davi em uma posição de destaque em seu exército, mas tão logo a inveja tomou conta do seu coração e ele começou a perseguir Davi. Saul, no entanto, percebia que Davi tinha sucesso porque o Senhor era com ele. Além do mais, as tribos do norte de Israel e Judá o amavam, e Saul, de certa forma, tinha medo de Davi. Mas antes disso, Saul já tinha prometido dar sua filha em casamento ao homem que aceitasse o desafio de Golias e matasse o guerreiro filisteu. No contexto do desafio de Golias a Israel, o texto bíblico registra o seguinte: quando os israelitas viram Golias, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: "Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai." E Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: "O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: "Isto é o que receberá o homem que matá-lo." Como sabemos, Davi foi o homem que, pelo poder de Deus, derrotou Golias e livrou Israel daquela humilhação. Mas Saul procurou usar essa promessa de dar sua filha em casamento a Davi não apenas para colocá-lo em sua família, mas para criar as condições favoráveis para que ele fosse morto em batalha. Nesse ponto, Saul já estava se mostrando um homem descontrolado. E foi dessa forma que Saul prometeu dar Merabi como esposa a Davi, mas ele acrescentou uma condição. Veja o que Saul disse: "Aqui está minha filha mais velha, Merabi. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor." Pois Saul pensou: "Não o matarei. Deixo isso para os filisteus." Então, com essa condição de que Davi guerreasse as guerras do Senhor, Saul basicamente esperava que os filisteus matassem Davi. Mas diante da proposta de Saul, Davi alegou não pertencer a uma posição social digna de se casar com Merabi, a princesa de Israel. Então, o texto bíblico diz que quando chegou o tempo de Merabi ser dada a Davi como esposa, Saul não cumpriu sua promessa e acabou dando a moça por mulher a outro homem, chamado Adriel, o Meolatita. Esse homem era filho de Barzilai e provavelmente era um habitante de Abel-Meolá. O escritor bíblico não fornece nenhuma explicação a respeito do porquê Saul mudou de ideia e casou Merabi com outro homem. Alguns comentaristas sugerem que isso talvez tenha acontecido devido ao posicionamento de Davi ao se julgar não estar à altura de ser genro do rei. Outros, por sua vez, acreditam que essa atitude de Saul foi decorrente do seu comportamento neurótico.
Àquela altura, o rei de Israel já era um homem perturbado, com seu espírito consumido pelo ódio, ciúme e raiva. Saul via Davi como seu rival e queria prejudicá-lo de todas as formas. Por fim, Merabi não se casou com Davi, mas sua irmã, mais jovem, a Mical, acabou se casando com ele. Na verdade, Saul viu no casamento de Davi com Mical a possibilidade de poder colocar Davi numa armadilha em que ele finalmente fosse morto pelos filisteus. Porém, mais uma vez, Saul não teve êxito em seu plano. E depois que Davi se tornou seu desafeto público, Saul tomou Mical, mesmo ela já sendo a esposa de Davi, e também a deu em casamento a outro homem. E depois desses acontecimentos envolvendo a trama de Saul para casar suas filhas com Davi, o texto bíblico não registra mais detalhes sobre a vida de Merabi. Dessa forma, não é possível saber como foi a sequência de sua vida ao lado de Adriel. A única exceção é um versículo em que a Bíblia informa que Merabi e Adriel tiveram ao menos 5 filhos. Mas os filhos de Merabi tiveram um final muito trágico. Eles foram entregues pelo rei Davi aos gibeonitas como consequência da traição de Saul contra aquele povo. Basicamente, os gibeonitas tinham um tipo de tratado de proteção com os israelitas, mas Saul quebrou esse tratado e perseguiu e matou muitos gibeonitas. Então, já durante o governo de Davi, houve uma grande crise em Israel, e o motivo dessa crise foi o crime cometido contra os gibeonitas no tempo de Saul. E para resolver essa questão, Davi chamou os gibeonitas e os questionou a respeito do que poderia ser feito para que o erro de Saul fosse reparado. Os gibeonitas então exigiram a morte dos descendentes de Saul. E foi nessa ocasião que provavelmente Merabi teve de enfrentar a pior dor de sua vida. A Bíblia diz que os 5 filhos de Merabi, que eram netos de Saul, foram entregues aos gibeonitas para serem mortos. Além dos 5 filhos de Merabi, os 2 filhos de Rispa, que era uma concubina de Saul, também foram mortos. E a Bíblia diz que os corpos dos 7 homens ficaram expostos publicamente, e foi nesse contexto que Rispa protegeu os corpos dos seus filhos mortos de dia e de noite, para que não fossem devorados por animais, o que seria uma desonra muito grande. E essa atitude de Rispa foi algo fundamental para que depois de meses, Davi permitisse que os restos mortais dos 7 homens, incluindo os filhos de Merabi, fossem sepultados com dignidade. Depois disso, nada mais se sabe sobre o que aconteceu com Merabi. Agora me responda nos comentários se você já conhecia essa história de Merabi. E se você gostou deste vídeo, mas ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora, ative todas as notificações e você também pode ser membro do canal para receber conteúdos exclusivos. E eu também vou deixar aqui para você assistir logo na sequência um vídeo completo sobre a história de Mical, a irmã de Merabi, que foi a primeira esposa de Davi. E também, se você quiser crescer ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.